E aí, pessoal, eu sou a professora Natália, professora de redação aqui no Versa. A gente acabou de sair da prova, já veio preparar aqui um comentário para vocês a respeito da redação do Enem deste ano, que trouxe o envelhecimento populacional na sociedade brasileira como nosso ponto central, né? Nada que a gente não tenha trabalhado e pensado ao longo do ano, vocês com todas as perspectivas, todas as possibilidades de abordagem devem ter feito boas escolhas, mas a gente veio comentar para tranquilizá-los também a respeito do que seria o foco desse tema, tá bom? Então, primeiro, a frase tema era essa, ó, perspectivas já não são desafios, vejam que tem aqui uma palavra diferente, né? Então, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. É importante você perceber que aqui a gente está falando de envelhecimento como uma ação, um processo. Então, você pode falar do processo de envelhecimento e não apenas da pessoa idosa, embora o foco possa ser mesmo na pessoa que já envelheceu, que já está no status de idosa mesmo, até porque os textos motivadores levavam para esse lado, para essa abordagem. Vejam, inclusive, que o próprio texto motivador trouxe o Estatuto do Idoso e alguns direitos referentes a essa camada da população. Então, a gente pode usar isso como referência ao longo do texto, ao longo da nossa produção textual? Pode, de outras formas, né? Tentando reproduzir outros repertórios. Mas a ideia seria essa, você discutir as diferentes visões, os diferentes pontos de vista a respeito da pessoa idosa no Brasil ou do processo de envelhecimento mesmo e quais são os impactos, quais são os desafios relacionados a isso. Lembrando que o Enem sempre deve focar nos desafios. Por quê? Porque aí sim a gente tem a questão do problema sendo construído. Por quê? A partir do problema é que você tem intervenção. Então, gente, uma coisa muito, muito importante é, você só vai conseguir intervir sobre o problema se você tiver um problema. Então, por mais que a proposta não tivesse nessa palavra-chave aqui uma ideia negativa, você teria que problematizar, trazer algum tipo de construção de desafio, de dificuldade a ser enfrentada e superada para que faça sentido a sua intervenção lá no final. Bom, a respeito disso, a gente pode focar em diferentes aspectos aí da redação e dos argumentos. A gente podia focar, por exemplo, na cultura, falando sobre preconceito, sobre estigma relacionado à pessoa idosa, por exemplo, a ideia de que a pessoa idosa não é mais produtiva dentro da sociedade, ou ainda a cobrança excessiva para a produtividade de uma pessoa que já não tem a mesma condição física, emocional, enfim, os dois pontos, os dois aspectos são possíveis, tanto a cobrança excessiva em relação ao idoso para a produtividade, quanto a ideia de que ele não produz nada, não é capaz de produzir. Esses dois lados eram possivelmente um aspecto cultural que você podia colocar no seu argumento, problematizando, né? Além disso, a questão ética, como a família trata o idoso, como a sociedade trata o idoso, qual é a visão comunitária a respeito da pessoa que envelhece. Você podia ir por esse lado também. Também você podia pensar em educação, a falta de orientação a respeito dos direitos dos idosos, ou como se portar em relação a eles, como respeitá-los. Enfim, são algumas condições, alguns eixos temáticos que a gente viu ao longo do ano. Aqui no Verso a gente sempre trabalha com eixos temáticos, sempre pensa em como você pode argumentar a respeito de cada tema, pensando no seu eixo principal. E nesse tema em específico, a gente tinha aqui 3 eixos, 4 talvez, pensando ali em economia também, que poderiam ser o orientador de vocês, a parte principal para que vocês pensassem esse tema. E tenho certeza que vocês pensaram. Bom, então, pensando nessas possibilidades aqui, né, ética, economia, produtividade ou não do idoso, você ia ter que pensar em como sustentar a sua ideia. Para isso vem o repertório. Coloquei desse lado alguns repertórios que foram trabalhados por nós ao longo do ano, tá? E alguns repertórios que vocês poderiam pensar e tudo mais. Então, aqui são só algumas ideias, não quer dizer que aquele que você colocou na sua redação não esteja correto. Pelo contrário, você pode ter usado muito bem uma outra ideia que a gente não colocou aqui. Vamos lá. Primeiro repertório, O Último Azul. É um filme lançado recentemente. A gente tem o Rodrigo Santoro e tal nesse filme. E ele foi mencionado no nosso último material, aquele que a gente trabalhou nas últimas 3 semanas com vocês. Nesse material tem lá a sinopse do filme, que justamente trata do isolamento dos idosos a partir de uma certa idade. Eles são enviados para longe do resto da comunidade, isolados por falta de produtividade, como se eles fossem um fardo para a família.
Esse era um repertório, assim, muito pontual, muito direcionado a esse tema que a gente trabalhou em sala de aula. Dava para vocês terem usado muito bem, contextualizando a questão do preconceito, tratamento da família, ou como a própria comunidade vê qual é a perspectiva da comunidade a respeito desse idoso, né? Além disso, a gente tem o filme A Substância, que foi muito comentado esse ano, também trata dessa questão, a gente falou sobre ele quando pensou um pouco mais sobre estética também, então essa questão de como o idoso é tratado e como a pessoa tem medo de envelhecer, como ela vai ser vista pela sociedade, né? Isso é muito tratado nesse filme. Também aqui eu coloquei 3 figuras importantes que poderiam ser, em sua vida, referenciadas por vocês, inclusive algumas delas a gente mencionou nas últimas semanas, mas ao longo do ano todos foram mencionados, né? Drauzio Varela tem 79 anos, acabou de correr uma maratona, então é um cara que poderia ser mencionado por vocês como um doutor de referência, super inteligente, além de ser uma pessoa idosa. Além de falar da saúde do idoso, que esse é um aspecto também importante, você podia ir pelo eixo de saúde abordando esse tema, você tem também o próprio Drauzio como uma referência. Lembrando que a cartilha desse ano trouxe ali algumas figuras históricas, sociais, como repertórios. É o caso, por exemplo, do Cartola, na cartilha do Enem deste ano de redação, ele foi mencionado como um exemplo de uma pessoa que passou por determinada situação e ele poderia ser um repertório. Aqui a gente também tem o Drauzio Varela, seria essa referência. Também mencionamos o Sebastião Salgado, que faleceu este ano, também já idoso, com 81 anos, e ele trabalhou a vida inteira denunciando, trazendo à tona questões sociais importantes sobre o Brasil. Esse é um repertório que eu acho assim, super importante para vocês, porque era um repertório, querendo ou não, que a gente mencionou nas 2, 3 últimas semanas, e que trazia na figura dele também, além das denúncias que ele fazia, além de todas as reflexões, trazia na figura dele esse exemplo do que é uma pessoa idosa e como ela é tratada ou pensada na sociedade, contrariando essa ideia de que ela não é produtiva, né? Além disso, Ariano Suassuna, em todas as aulas a gente sempre falou sobre Ariano Suassuna, uma figura muito importante, há muitas palestras dele até o fim da vida, ele sempre palestrou, sempre colocou de forma contundente sua opinião sobre a sociedade. Isso mostra quanto conhecimento de pessoas mais velhas deve ser considerado. Isso você poderia usar como repertório na sua redação. Bom, Viagem a Petrópolis foi uma obra indicada para o PAS, quem é aqui de Brasília já sabe que pode usar essa referência, é uma obra de Clarice Lispector, inclusive Clarice estava entre os textos motivadores, mas não com essa parte da obra e tudo mais, você poderia usar essa referência. Nós temos aqui a mocinha, que é uma idosa no conto Viagem a Petrópolis, que tem o seu tratamento condicionado pela comunidade, pela família, à sua condição de idosa, e ela é muitas vezes marginalizada, pouco associada à família, né? Ela é pouco incluída na família, e isso poderia ser um bom exemplo de como a literatura trata essa questão. Também pensei aqui em trazer para vocês um poema que a gente mencionou ao longo do ano, Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Ele fala que tem saudades da infância, é um momento de fuga, pensar na infância, em que a vida é mais segura, mais tranquila, que você tem a parceria da sua família, que cuida de você. Então ele traz essa visão sobre a infância que poderia mostrar o quanto a saudade ao longo do envelhecimento pode ser parte do que compõe a sociedade, a comunidade, enfim. E vocês poderiam argumentar justamente que ser idoso, enfim, envelhecer é algo que, mais uma vez, é desafiador dentro de um processo humano, né? Também nós temos a Agenda 2030, na ODS 3 a gente tem saúde e bem-estar, falando especificamente de como todas as idades têm direito à saúde, bem-estar social, mental, enfim, físico, e tudo isso você poderia juntar ali e pensar como você gostaria de colocar na sua redação. Mas mais importante, pessoal, é o seguinte, aqui eu só vim para esclarecer mais ou menos as diferentes abordagens que uma redação poderia ter. Então, na verdade, você não tem que ter falado exatamente isso ou pensado exatamente por esse lado. Até o Enem trouxe essa ideia de perspectivas, então você poderia pensar o mercado de trabalho para o idoso, você poderia focar na sua saúde, você poderia focar ou na questão cultural mesmo, você poderia pensar de uma forma geral a respeito de como o idoso é tratado ou pensado pela sociedade, estaria certo.
O importante é que no final você intervenha sobre o problema pensando mesmo naquilo que você propôs como desafio. Então aqui, por exemplo, eu pensei a educação, a orientação como uma possível ação interventiva. Mas lembre-se de que, dependendo de como vocês abordaram o tema, outras ações são possíveis. Relaxem, respirem fundo, como eu fiz agora, porque agora vocês têm o segundo dia de Enem pela frente e o primeiro já passou. Tenho certeza de que se você está vendo o vídeo é porque talvez você tenha ficado em dúvida sobre a sua abordagem ou queira se sentir seguro. Fique tranquilo, aquilo que era possível fazer você já fez, você estava bem preparado e agora vem o segundo dia. Pensem mesmo no segundo dia, na preparação com calma da prova de Ciências da Natureza e de Matemática e saibam, vocês têm total domínio da redação e vai dar tudo certo em relação ao tema desse ano, tá bom? Espero ter ajudado, boa prova para vocês do segundo dia.